Imagine uma terra antiga, marcada por guerras intermináveis, reinos rivais e sangue derramado em busca de poder. Essa era a China, antes da ascensão de um homem que mudaria a história para sempre. O nome dele era Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Um governante implacável, temido por seus inimigos e reverenciado por seu povo, que carregava uma obsessão: conquistar não apenas o presente, mas também a eternidade. E foi em nome dessa obsessão que nasceu um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos: a tumba de Qin Shi Huang, um mausoléu colossal, guardado por um exército de milhares de soldados feitos de terracota, e até hoje, um segredo que a humanidade não ousou desvendar por completo. Antes de Qin Shi Huang, a China não era um império unificado, mas um mosaico de 7 reinos em constante guerra. O período conhecido como os Estados Combatentes foi marcado por batalhas incessantes e por uma busca feroz pelo domínio sobre os outros. Yin Zhen, como foi chamado ao nascer em 259 a.C., era o herdeiro do reino de Qin, considerado um dos mais fortes entre os reinos da época. Desde jovem, ele foi moldado pela guerra, pela desconfiança e pela ambição. Sua ascensão ao trono trouxe consigo uma promessa: conquistar não apenas reinos, mas forjar uma nova identidade, algo que ninguém antes havia conseguido: unir toda a China sob um único comando. Após anos de campanhas militares brutais, Yin Zhen conseguiu o impossível. Em 221 a.C., ele derrotou todos os reinos rivais e proclamou-se Qin Shi Huangdi, o primeiro imperador da China. Foi um marco histórico que transformou a política, a cultura e até mesmo a língua escrita. Qin Shi Huang padronizou moedas, pesos, medidas e até mesmo a largura das estradas. Criou a primeira versão da Grande Muralha da China, estabeleceu um sistema legal rigoroso e lançou as bases para o império que duraria séculos. Mas por trás de todas essas reformas havia uma sombra: o medo da morte. O imperador, apesar de todo o seu poder, era atormentado pela certeza de que sua vida era finita, e isso o levou a buscar desesperadamente formas de prolongar sua existência. Foi essa obsessão que deu origem ao seu mausoléu. Segundo relatos históricos, a construção começou logo após Qin Shi Huang assumir o trono, quando ele ainda era jovem, e continuou ao longo de toda a sua vida. Estima-se que mais de 700 mil trabalhadores foram convocados para erguer o maior complexo funerário já concebido. Escravos, artesãos, arquitetos e soldados trabalharam em segredo, enterrando sob a terra um projeto monumental que rivalizava em grandeza com qualquer cidade da época. O mausoléu não era apenas uma tumba, mas um universo subterrâneo, projetado para replicar o império em miniatura, garantindo que o imperador continuasse governando mesmo após a morte. No coração desse mistério está o famoso Exército de Terracota, descoberto por acaso em 1974 por camponeses que cavavam um poço nos arredores de Xi'an. O que parecia apenas um achado curioso, logo se revelou uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Escavando mais fundo, os arqueólogos se depararam com uma legião de soldados feitos em tamanho real, alinhados em formação de batalha, prontos para proteger seu imperador na eternidade. Cada estátua é única, com expressões faciais diferentes, penteados, roupas e armas detalhadas com precisão impressionante. Estima-se que haja mais de 8.000 guerreiros, além de cavalos, carruagens e generais. Uma força silenciosa, imortalizada em argila, guardando o caminho para o além. O mais fascinante é a perfeição com que essas estátuas foram criadas. Elas revelam um conhecimento avançado de técnicas de moldagem, pintura e organização em massa. Alguns estudiosos acreditam que esse exército é uma representação simbólica do poder absoluto de Qin Shi Huang, uma demonstração de que até mesmo na morte ele seria acompanhado por soldados fiéis, prontos para enfrentar qualquer inimigo. Outros veem no exército de terracota um reflexo do medo que consumia o imperador, o medo de ser derrotado até mesmo no além. Mas o exército é apenas uma parte do enigma.
o verdadeiro coração da tumba permanece intocado. Relatos antigos, especialmente os escritos do historiador Sima Qian, descrevem a câmara funerária de Qin Shi Huang como um local de maravilhas e horrores. Segundo ele, o imperador ordenou que rios e mares fossem representados por rios de mercúrio, que corriam por canais subterrâneos, refletindo o céu estrelado pintado no teto da câmara. O objetivo era recriar o universo, garantindo que Qin Shi Huang governasse não apenas a Terra, mas também o cosmos. Esses rios, além de simbólicos, eram mortais. O mercúrio é um metal líquido altamente tóxico, capaz de envenenar qualquer invasor que ousasse violar a tumba. E a ciência moderna confirmou parte dessa lenda. Análises do solo na região revelaram níveis de mercúrio muito acima do normal, sugerindo que os antigos relatos podem ter sido mais do que simples metáforas. E não é apenas o mercúrio que alimenta os temores. Diz-se que a tumba está repleta de armadilhas mecânicas, flechas prontas para disparar, corredores que desabam, portas falsas e mecanismos de defesa projetados para enganar e matar intrusos. Embora não haja provas concretas, a ideia de armadilhas mortais contribui para a aura de terror que cerca o mausoléu. Para muitos, é como se Qin Shi Huang tivesse planejado não apenas um túmulo, mas uma fortaleza eterna, protegida contra o tempo, contra o homem e até contra os deuses. Apesar da curiosidade e do fascínio, o mausoléu permanece fechado. As autoridades chinesas têm evitado escavar a câmara central, argumentando que a tecnologia atual não é suficiente para preservar o que for encontrado. Qualquer tentativa de abrir a tumba poderia destruir artefatos frágeis, pinturas ou documentos que sobreviveram por 2000 anos. Além disso, há o perigo real da contaminação por mercúrio e a instabilidade das estruturas subterrâneas. Assim, a tumba continua sendo um enigma guardado pela terra, intocada e silenciosa, desafiando gerações de arqueólogos. Mas isso não impediu as teorias de florescerem. Alguns acreditam que a tumba guarda tesouros inimagináveis, acumulados pelo imperador para acompanhá-lo na eternidade. Outros sugerem que ela poderia conter registros perdidos, conhecimentos de astrologia, alquimia e ciência avançada, que desapareceram ao longo dos séculos. Há até quem defenda que a tumba seja um verdadeiro laboratório secreto, um repositório de tecnologias esquecidas que poderiam mudar nossa compreensão da história. São hipóteses que, mesmo sem provas, mantêm vivo o mistério e alimentam a imaginação de milhões. O impacto cultural da tumba é imenso. O exército de terracota tornou-se um ícone global, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e visitado por milhões de pessoas todos os anos. Ele não é apenas uma atração turística, mas um lembrete da grandiosidade e da ambição de um império que marcou a história. Qin Shi Huang, o imperador que buscou a imortalidade, talvez não tenha conseguido viver para sempre em carne e osso, mas alcançou a eternidade simbólica. Sua tumba, seus soldados e seu mito continuam vivos, atravessando séculos e inspirando novas gerações. E é isso que torna a tumba de Qin Shi Huang tão poderosa. Ela não é apenas um local de descanso, mas uma mensagem do passado. Um aviso de que o poder pode construir maravilhas, mas também de que a obsessão pela eternidade pode se transformar em um fardo eterno. Até hoje ninguém sabe ao certo o que se esconde no coração da tumba, e talvez nunca saibamos. Mas talvez esse seja o maior legado do primeiro imperador. Nos lembrar de que o passado ainda guarda segredos que desafiam até mesmo a ciência moderna. Enquanto isso, os soldados de terracota permanecem em silêncio, guardando os portões de um império subterrâneo. O mercúrio continua correndo em rios invisíveis sob a terra, e o imperador, em sua câmara secreta, repousa como senhor de um reino eterno, envolto em lendas, enigmas e no mistério absoluto que o tempo não conseguiu apagar. E agora, ao encerrar essa viagem pelo mundo subterrâneo do primeiro imperador da China, queremos ouvir você. O que você acha que realmente existe dentro da tumba? Seriam tesouros inimagináveis, armadilhas mortais ou um universo inteiro criado para perpetuar a vida do imperador? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe teorias
E não se esqueça de curtir este vídeo se você também ficou fascinado por esse mistério que atravessa milênios. Porque no final das contas, a história de Qin Shi Huang não é apenas sobre um homem ou uma tumba. É sobre o que significa querer transcender a própria mortalidade, sobre como a ambição pode criar maravilhas e sobre os segredos que a Terra ainda guarda, esperando pacientemente para serem descobertos.